Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal da TVL, seu canal aberto da TVL, também através da TV a cabo, a NET, BTV, enfim, através das redes sociais da Câmara de Vereadores também e através das redes sociais da Câmara de Vereadores você assiste a qualquer hora, viu? É só entrar lá que você assiste. Aqui na TV, a TV aberta, você assiste aqui na grade de programação. Estamos recebendo com muito carinho o vereador Bruno Cunha, do Cidadania, que vai bater um papo com a gente hoje. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo certo, obrigado por retornar aqui, Marcão. É sempre uma honra poder conversar contigo e falar um pouquinho das conquistas e das lutas do nosso mandato. Fazia tempo, né, vereador? Verdade, Fazia verdade. Tempo que a gente não batia um papo, né? Temos muitos assuntos aqui para conversar, né? Vamos lá, que saudade. O senhor que preside aí a Comissão de Transportes, como é que está o trabalho nessa comissão? A gente continua uma comissão integrada, né? Além da questão dos transportes, tem uma conquista e uma luta que a gente teve aqui também, a pauta da inovação, que tem sido um assunto que eu tenho dado muita atenção no nosso mandato, o desenvolvimento econômico das empresas que envolvem a questão da tecnologia. E a questão dos transportes em si tem pautas muito específicas, né? A gente vem conversando também com os demais colegas vereadores nela. É uma comissão, digamos assim, bem agitada. Falando em inovação, também falando em empreendedorismo, o senhor puxa muito isso nas suas pautas, né? O senhor esteve participando aí da terceira feira de inovação e empreendedorismo aqui da cidade de Blumenau e chamou aí a busca dos vereadores também para eventos voltados ao empreendedorismo, né? Até para explicar, Marcão, para as pessoas que estão acompanhando, a gente tem uma linha do nosso mandato. A gente acredita no desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. E a gente faz o mandato pelos 35 bairros da cidade, mas com uma dedicação muito especial a diversas causas, incluindo as pessoas, incluindo os animais. Então, nessa linha toda, a gente entende que sim, desenvolver a economia é fundamental. A gente precisa do desenvolvimento econômico para, através dele, com políticas públicas, a gente conseguir também o desenvolvimento social, conseguindo melhorar a economia e também enfrentar as desigualdades sociais. E dentro dessa perspectiva, investir no empreendedorismo, conseguir desburocratizar algumas coisas do Estado e também nesse setor de inovação e de tecnologia que eu venho defendendo há muito tempo, que para mim é o norte econômico da cidade, porque gera oportunidade para jovens, porque está no DNA da cidade de Blumenau e está em plena expansão pelo mundo inteiro e a pandemia vem nos mostrando isso, então vem sendo buscas contínuas do nosso mandato. E, vereador, tem se avançado? Temos avançado significativamente, né? A gente tem participado aí de várias conversas, de vários eventos, principalmente na parte da inovação. É algo que está adquirindo força a cada dia e a gente tem aí várias notícias que estão colocando, empresas daqui, experiências daqui que estão sendo desenvolvidas, né? E estão tendo muito sucesso. É claro que isso é um processo de fortalecimento e precisa ser contínuo e precisa da nossa ajuda, porque tem um potencial muito maior, não apenas no privado, mas também no público, que tem sido uma luta nossa para a gente modernizar algumas questões da administração pública. Além dessas bandeiras, e não só bandeiras, mas de fato o trabalho junto ao empreendedorismo, junto ao ramo tecnológico aqui da cidade de Blumenau, que o senhor tem acompanhado muito de perto essas questões, o senhor também defende muito. E não só defende, mas como na prática também atua na defesa dos animais, né? O senhor até está solicitando aí junto ao Executivo, porque o Executivo tem um projeto chamado Adote uma Praça, né? E o senhor tem colocado isso ao Executivo, que além do Adote uma Praça, a empresa que adotar uma praça, que também coloque nessa praça aí um espaço para os pets, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Olha, primeiro, Marcão, que essa tem sido uma luta da minha vida, muito antes de estar aqui, né? Pelo meu mestrado, que é focado em política pública de proteção aos animais, pelo voluntariado que eu tinha. E quando eu cheguei nesse parlamento, praticamente a gente não tinha legislações. Hoje, a gente pode olhar para trás e ver várias conquistas que a gente conseguiu. Desde o momento de mutirões de castração, com a questão também dos espaços pet-friendly, com as campanhas de adoção, enfim, várias questões que estão voltadas para uma convivência melhor das pessoas com os animais. E dentro dessa perspectiva, a gente tem defendido mais espaços de lazer, principalmente nos bairros da cidade. Temos lutado para que nesses espaços a gente também tenha espaços pet place. E é algo que tem sido adotado pela administração municipal. Um programa incrível da prefeitura que eu faço questão de aqui elogiar,
porque são parcerias público-privadas. Então, parte da ideia é que, através da ajuda das empresas, você consegue melhorar as praças, fazendo com que a administração pública não tenha esse gasto direto e que, dentro desse conceito, a gente possa ter um espaço de convivência humana, com práticas esportivas, de lazer, mas que a gente também possa ter o espaço dos animais, para que as pessoas possam frequentar com seus pets melhor a cidade. Tem uma empresa ali na Praça da Gaita Zering, a Formento Decor. Você tem acompanhado bem de perto ali essa questão, e essa empresa ali que está fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito bacana, que às vezes até o próprio Estado não consegue alcançar e as empresas fazem com uma maestria. Com certeza, e parabenizo essa empresa e todas aquelas que estão participando desse projeto, porque é uma forma de conseguir ajudar a administração pública, é uma forma de ajudar a cidade, é uma forma de desenvolver a sua marca. Então está dentro de uma visão de uma política inteligente, de uma administração para frente, que consegue utilizar todos esses mecanismos para fazer bem à cidade. Inclusive, o senhor tem incentivado aí para que o Parcão lá da Itupava Central também seja adotado por uma empresa? Exatamente, foi uma luta também nossa, né? Como vocês podem ver, em todos os espaços públicos, desde as pequenas praças nos parques até os parques maiores, mas que a gente tem essa preocupação. Inclusive agora, numa luta muito grande do nosso mandato, em relação à nossa comunidade do bairro Água Verde, na nossa região, da questão do terminal, das obras do terminal que a gente vem cobrando, vamos ter, né, a inauguração, mas vai ter também a presença de espaço Pet Place lá no local. Então tem sido uma luta assim que a gente pode... Qual o terminal? Água Verde? Na Água Verde. Então quando a gente pode, né, nos projetos aqui, fazer solicitações, emendas ou fazer indicações, fazer esse pedido para que inclua espaços Pet Place, a gente tem conseguido avançar significativamente. Isso é muito importante para a nossa sociedade, né, vereador? Mesmo porque eu quero falar já de um outro assunto aqui, mas eu não quero perder esse gancho aí, já que o senhor falou no terminal, do Água Verde ali. Há muitos anos o senhor reivindica esse terminal. E passou por problemas, o senhor vai lá, fiscaliza, olha, né, acompanha não só a obra física que ficou parada, mas acompanha também a obra no papel, né, que é tão importante quanto a obra física para fazer com que as coisas aconteçam. Como é que está a situação desse terminal? Olha, obrigado pelo reconhecimento. Quero também fazer um reconhecimento que vocês da imprensa estão sempre acompanhando, até porque a gente já fez algumas matérias lá também. E, assim, a última notícia que a gente tem é que tem uma previsão para março do ano que vem da administração pública, foi dado recentemente. Houve alguns problemas ali também burocráticos, do ponto de vista digital, de algumas situações aí técnicas, e teremos, né, pelo menos está, segundo a administração pública, no calendário, para que março do ano que vem tenha a abertura do terminal com a presença desses espaços. Espaço ali Pet Place e o espaço para skate, que são reivindicações, indicações do nosso mandato. A gente continua fiscalizando, acompanhando, cobrando, né? E é uma batalha, mas é uma batalha realmente forte e de interesse da sociedade necessária. Eu falo isso porque às vezes o senhor pode ser cobrado pela própria comunidade. Depois de tanta reivindicação para ser o terminal ali, lógico, não do parlamentar, mas assim, é uma reivindicação que o parlamentar traz da sociedade. E o terminal não sai, né, deve ser muito ruim essa questão. Com certeza, eu te agradeço até por tocar nesse assunto, porque a gente tem nossa limitação do papel de vereador. Então a gente fica fiscalizando, cobrando, e muitas vezes a população não entende, a população acha que é má vontade, a falta de comprometimento nosso, e não é, né? E quem acaba acompanhando as nossas brigas aqui dentro, as nossas falas na tribuna, sabe que o nosso papel de fiscalizar e de cobrar da administração pública tem sido feito. Ô vereador, então o ano que vem deve sair esse terminal? Sim. E ele é muito importante ali, né? Com certeza é muito importante para essa nossa região da cidade, tem sido uma reivindicação histórica ali. Ô vereador, o senhor agora falando dos animais novamente, o senhor está debruçado num projeto que até tem uma certa polêmica aí. É uma novidade, inclusive, no Brasil, que trata aí de acompanhamento de animais em assistência emocional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto que o senhor está trabalhando, e existe até a possibilidade, lógico, vai ter um debate com a sociedade, mas o senhor começa a trabalhar num projeto deste, porque trata-se de saúde pública. Perfeito. Nós fomos procurados por algumas pessoas, pacientes e por alguns médicos sobre esse assunto, uma novidade. É algo que a gente vem estudando, a gente não apresentou nada ainda formalmente, mas é uma situação que tem um projeto no Senado hoje, tem sido uma realidade em vários países e já está em vigor
vigor na cidade do Rio de Janeiro. Basicamente, a gente tem estado, situações específicas, exceções, é verdade, onde pessoas dependem muito emocionalmente da questão dos animais e precisam dessa presença contínua deles. Então, conseguiram na justiça, em alguns casos, a gente já tem no Brasil que foi conquistado na justiça, esse direito, né, das pessoas transitarem daí com esses animais, e isso tem chegado numa discussão pública. É bom lembrar que a gente tem hoje uma legislação na cidade, que é da nossa autoria, que é a legislação Pet Friendly, que dá aos estabelecimentos que assim tiverem vontade, seguindo os critérios da vigilância sanitária, essa possibilidade, mas nesse caso em específico, essas pessoas teriam direito de circular e transitar, inclusive nos espaços públicos, né? Lembrando que não seria uma situação aberta a toda a população, seria uma situação específica com comprovação dos laudos médicos, né? Em casos muito específicos. É uma temática nova, uma temática que surge dos desafios da contemporaneidade e a gente tem que ter muito cuidado. Eu fui procurado realmente por pessoas que sofrem isso, por profissionais, por médicos que querem inclusive discutir esse assunto aqui conosco, e eu acho que é nosso desafio abrir a discussão, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender e que a gente possa tentar encontrar uma solução, porque eu sempre digo isso, toda forma de fazer a vida das pessoas ser melhor, eu acho que é um compromisso nosso. Às vezes as pessoas até me perguntam, porque Marcão, eu tenho uma luta muito forte, pode ver, por pautas que às vezes são minoritárias, sim, pautas de grupos que são abandonados, e as pessoas às vezes vêm com uma lógica, mas é pouca gente, não me importa, se tem alguma pessoa que aquele assunto é importante, se tem alguma pessoa que aquela legislação significativamente vai mudar a vida, eu acho que é o meu dever fazer essa discussão. Então a gente está disposto sim a fazer essa discussão e através da discussão, conversando com os colegas, tentarmos encontrar um caminho legal aqui dentro dessa casa para que a gente possa avançar. Na prática, como seria já nesses estudos prévios que você está fazendo? Seria a possibilidade de apresentar um projeto, desse projeto sendo aprovado, nós teríamos na verdade uma espécie de carteira específica para as pessoas nesse estado médico e elas teriam através dessa carteira autorização para transitarem na verdade pelos mais diversos espaços na cidade. É o que tem acontecido na cidade do Rio de Janeiro, no estudo prévio que a gente fez, lembrando que já existe esse projeto também aprovado em casas do Congresso Nacional, bem avançado, que pode virar uma realidade para todo o território nacional. Então é uma discussão que já está na ordem do dia e já está acontecendo também em outras casas legislativas. E são questões do nosso tempo, né? E a gente não pode virar as costas, não é verdade? Com certeza. E, aliás, em relação aos animais, todos os estudos vêm mostrando, através, por exemplo, da cão-terapia, o como os animais nos ajudam também nesse processo de desenvolvimento. Então, assim, é uma situação moderna, uma situação contemporânea e que precisa ser analisada com muito cuidado, com muita atenção, com muita empatia, com muita sensibilidade. O que a gente tem procurado fazer aqui, com muita clareza, com muita calma, mas fazermos sim essas discussões. Tá certo. Vereador, eu quero falar no próximo bloco sobre um assunto que é bastante latente aí do seu dia a dia e do dia a dia das pessoas também, que é o mutirão de castração, tá? Perfeito, com certeza. Então tá bom. Vamos no próximo bloco continuar esse bate-papo com o vereador Bruno Cunha do Cidadania. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir temas importantes da nossa sociedade com os nossos parlamentares. Você perdeu o bloco passado, perdeu um bom bate-papo aqui com o vereador Bruno Cunha de Cidadania, mas a gente vai continuar esse bate-papo a partir de agora. Vereador, falar um pouquinho do trabalho aí do mutirão de castração, que é muito importante,
que atinge boa parte da nossa população. E como é que ele está hoje? Como é que ele começou e como é que ele está hoje? Olha, Marcão, falar desse projeto é um grande orgulho para a gente. Vocês acompanharam desde o início, quando a gente comprou diversas brigas e nós ajudamos a trazer essa luta para a cidade de Blumenau, através dos mutirões primeiro privados, que acontecem desde 2018 e que tem a nossa equipe como voluntária. A gente está sempre participando, ajudando nossos times, os amigos mais próximos desses mutirões. A gente entende que as castrações de animais são fundamentais para que a gente vá na raiz do problema. Hoje a gente, infelizmente, tem muitos animais abandonados pelas nossas ruas e que vão se proliferando. E a única forma da gente resolver isso, né, claro, junto com outras práticas, com questão educacional, enfim, mas a gente tem que fazer a política de castração. E a gente vinha cobrando aqui do poder público e muitas coisas não estavam acontecendo. A gente entende também as dificuldades, as questões financeiras, tudo isso. Mas antes de que viesse pelo público, a gente não cruzamos os braços, nós resolvemos fazer. E nós ajudamos um projeto maravilhoso do Instituto Bem Animal, fomos voluntários desde o início, que hoje, né, já ajudou aí quase 8.000 castrações na cidade de Blumenau. E vocês acompanharam desde o início a nossa luta, né? A gente não sabia muito como, mas eu estava lá sempre querendo ajudar esses projetos. E depois que isso foi um sucesso, nós batalhamos muito nessa casa e aprovamos uma legislação em 2019 que prevê o programa contínuo de castrações na cidade de Blumenau. Para que isso não fosse algo isolado, a gente tem que ter uma política permanente. E aí conseguimos essa aprovação em 2019. Aí veio a pandemia e com a pandemia teve que fazer uma relocação de recursos da administração municipal e atrasou um pouco a realização dessas castrações. Agora, com as coisas mais ajeitadas, foi possível. A Prefeitura de Blumenau anunciou esse ano 2.500 castrações, dando preferência aos protetores e às pessoas de baixa renda, uma construção que nós fizemos também. E a tendência é que a gente mantenha e até aumente. A gente tem lutado aí para a gente conseguir aumentar esse número de castrações para o ano que vem, que seja realmente um programa permanente. É para mim uma felicidade muito grande, porque vocês sabem, vocês acompanham a luta que a gente teve e as brigas, e realmente não foram poucas, as brigas que eu comprei por essa ideia, por esse entendimento de que isso é fundamental e é essencial. Para que a gente possibilite, né, que as pessoas tenham acesso sim à castração, as pessoas de baixa renda, mas que a gente, sobretudo, consiga, através dessa política pública, também diminuir o número de animais abandonados nas ruas da nossa cidade. E isso me enche de alegria, porque é um dos motivos que faz eu olhar e dizer que esse mandato vale a pena. Quantas castrações se consegue fazer ao longo, né, quando se faz um mutirão? Olha, normalmente agora tem se feito umas 400, 500 castrações por dia. Então toda uma estrutura que é montada na Vila Germânica, né? Uma estrutura fantástica, o ônibus, o mutirão de castração, né, ele foi um investimento altíssimo, então ele tem toda a aprovação de conselho, enfim, todas as necessidades técnicas, e tem sido realmente uma luta muito grande, uma luta que começou lá em 2018, quando a gente ajudava aqui na cidade de Blumenau, e a cidade de Indaial já tinha esse projeto também. E aí depois, essa luta que era privada, que continua no privado, que a gente continua sendo voluntário no privado, eu e meu time, mas em relação ao público agora é uma conquista fundamental e a gente está muito feliz com isso, porque realmente era um dos grandes desafios. E posso dizer que mesmo com os nãos que a gente ouviu, a gente buscou uma solução para essa questão. Então, assim, hoje olhando para trás e vendo quando a gente começou e a estrutura que hoje isso está, essa ideia, deixa o nosso coração muito, muito feliz. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar de uma das questões também que passa todos os anos aqui pela Câmara de Vereadores. E a semana passada vocês tiveram a missão e o dever aí de analisar, e isso já tem acontecido já desde outubro. Eu acho que a peça orçamentária veio para a Câmara de Vereadores. O orçamento para 2023 da Prefeitura Municipal de Blumenau está na ordem de 3,5 bilhões de reais. Eu sei que o senhor gosta de ver, gosta de se debruçar mesmo no projeto. Como é que está essa situação? E já foi aprovado em primeiro turno, né? Perfeito. Primeiro que tem uma relocação de políticas sociais. De fato, acho que a gente tem que ter uma compreensão que com a pandemia a administração pública precisou destinar mais recursos para algumas áreas estratégicas como a saúde e teve que, na verdade, tirar de outras pastas. E agora, né, com a casa mais arrumada, com as coisas mais estabilizadas nesse período pós-pandêmico, consegue desenvolver
desenvolver mais algumas políticas sociais. E de outro ponto, Marcão, embora eu seja um cara conhecido por ser muito criterioso, eu em relação a essas questões orçamentárias, eu tenho sempre votado de uma forma favorável pela seguinte convicção, de que ela é um programa da administração municipal que foi eleita pela população de Blumenau. Então, mesmo que eu, na minha visão, teria algumas áreas que eu gostaria de deixar um pouco mais de recurso, eu entendo que eu também tenho que respeitar o processo democrático de saber que este plano que está colocado aí é um plano de gestão que foi apresentado no processo eleitoral, que foi aprovado pela população. Então, se um dia eu fosse prefeito, eu gostaria também que o legislativo da cidade seguisse aquilo do qual a gente elaborou. Então, por uma questão de coerência, embora eu possa apontar onde eu acho que deveria ter sido destinado um pouquinho mais, um pouco menos, eu tenho essa tradição de votar favorável por entender que é uma prática democrática e republicana de respeito, né, à visão, sobretudo, e à liberdade de visão de um projeto político que foi aprovado pela população, com ou sem o meu apoio, mas que foi aprovado pela população dentro das regras democráticas. Então, né, pela minha visão democrática e republicana, eu tenho votado de forma favorável. Vereador, um outro projeto seu que já está vigorando aí é a valorização dos trabalhos acadêmicos. O senhor é professor acadêmico, né, também, e o que é esse projeto aí? Fala pra gente um pouquinho dele. Também é um orgulho muito grande, a gente fez até uma entrega recente que foi coberta por vocês, de uma comenda, que é o seguinte: a gente percebeu que muitos projetos acadêmicos morriam nas prateleiras universitárias. O aluno apresenta o trabalho sai com uma grande nota, o professor fica feliz, mas o professor vai lá e acaba sendo um pouco refém de um sistema educacional atrasado de produção de artigo, e aquele projeto maravilhoso que poderia ser discutido como política pública não é feito. Fica lá parado, pegando traça dentro de uma prateleira da universidade. Como fazer essa ponte? Como fazer essa conexão entre a administração pública e o setor acadêmico? É isso que a gente tem buscado. Então, através dessa comenda, a gente tem feito essa valorização desses projetos e trazendo esses projetos para serem debatidos. Então, dá um exemplo, muitas vezes num curso, por exemplo, de engenharia de arquitetura, o projeto dos alunos, ele é voltado para obras da cidade, como se fossem obras realmente reais. E às vezes são soluções maravilhosas para os problemas que a gente tem. Só que não chegam para discussão com uma Secretaria de Planejamento da cidade, porque não há esse movimento da prefeitura e na universidade, não há um movimento, muitas vezes, da universidade de vir até o setor público. E o que eu tenho buscado fazer é ser um agente de conexão entre essas realidades. Então, a gente divulgar esses projetos e a gente estreitar os laços entre o mundo acadêmico, entre a nossa produção acadêmica, científica e técnica, e também a administração pública, para que a gente possa ter uma administração cada vez mais qualificada, cada vez mais embasada, e tem sido uma luta muito grande nossa. O senhor também sempre defendeu no seu mandato aí uma delegacia voltada aí às questões animais. E agora o governo do estado anunciou que nós deveremos ter aqui em Blumenau uma delegacia nesse sentido. Qual é o sentimento? Sentimento de muita felicidade, lembrando que a gente aprovou uma legislação nessa casa, que é a legislação que prevê multa para abandono e maus tratos de animais. E com essa delegacia, a gente vai ter uma equipe técnica maior para poder fazer esses casos, essas denúncias que têm acontecido, que muitas vezes carecem, né, de estrutura mesmo de fiscalização, poder ser acompanhada, para que a gente possa, sobretudo, punir sim quem faz esses crimes de maus tratos e de abandono dos animais. Eu acho que a gente tem buscado um avanço muito significativo. E em relação a todos esses temas dos animais, Marcão, a gente ainda vai fazer aí no momento certo toda uma base lá atrás, de quando era a cidade em relação à questão animal em 2017 e todas essas lutas e as conquistas que a gente vem fazendo. E isso me enche assim de alegria, porque um dos principais motivos de eu entrar na vida pública e o compromisso que eu fiz lá em 2016, quando eu disputei a eleição, era que eu daria uma atenção especial sim a essa pauta do direito dos animais, que não tinha uma voz aqui no parlamento da cidade. E com todas essas conquistas, com todas essas lutas, com todos esses avanços, é verdade que agora com 6 anos, né, aí de luta, muitas delas que a gente começou lá atrás e que demoram, porque a gente entende que é um processo de conquista, eu fico muito, muito feliz de ver essas conquistas acontecendo, e eu tenho que parabenizar também todas as pessoas que nos motivam nisso, porque essa é uma bandeira de muita gente, e a gente tem sido aqui porta-voz da luta de vários protetores, de várias pessoas apaixonadas, de várias entidades em relação a essas temáticas. Vereador, para encerrar, nós tivemos aí o pleito deste ano, já tivemos os resultados aí para governador do estado, Jorginho Melo, né, para a presidência da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, que retorna agora. Qual é o seu ponto de vista nesse sentido?
sobre o resultado das eleições? Olha, acho que a gente tem que respeitar o processo democrático. Eu fico um pouco assim, eu tenho uma posição de centro democrático, acho que a gente teve uma polarização muito grande de extremos aí, o que para mim é um pouco triste e complicado e me faz até rever alguns projetos assim políticos. Acho que foi uma eleição muito travada em cima polarizada nacionalmente, né, e consequentemente se polarizou também em relação ao governo do Estado, aqui foi o caso disso, e também com os parlamentares desses lados políticos se elegendo. Eu que sou de um centro democrático, que acredita num caminho mais moderado, nós não tivemos um bom desempenho eleitoral, essa que é a verdade, faz a gente repensar isso para o pleito municipal, com a possibilidade, por exemplo, do centro democrático ganhar ou não eleições de executivo no Brasil. Eu acho que agora a gente tem que analisar isso com muita calma para ver também o nosso projeto político aqui, se vai ser, né, a continuidade do nosso trabalho parlamentar ou a busca, inclusive, de um espaço na questão majoritária, na questão de executivo. Eu sempre digo, Marcão, que eu vou seguir fazendo o trabalho do qual a gente foi eleito. Para a gente aspirar a qualquer cargo, eu acho que a gente tem que desenvolver um bom trabalho de vereador, porque foi isso que a população nos elegeu, e esperar no momento certo para fazer essas análises de conjuntura. Mas eu fico com aquele sentimento que muitas vezes as pessoas procuram um caminho da discussão e da briga no lugar do caminho da resolução. E sou um convicto pelo centro democrático. Acho que a capacidade da gente sentar e da gente conversar, encontrar as soluções para os problemas que faz a política e a sociedade ser melhor. Tá certo. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e um carinhoso abraço a todos que nos acompanharam. Sucesso aí na caminhada. Vereador Bruno Cunha, entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa com outro parlamentar aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá.